Senhor, nos entrega, Senhor, a chance de fazer o nosso Brasil melhor. Em nome de Jesus, nos dá um coração leal, Deus, um coração tão leal que a gente não peça esforços para mudar a nossa casa, para mudar a nossa rua, mudar a nossa cidade, mudar nosso país. Mas num exame foi detectado um tumor no meu rim direito. Nós repreendemos todo o mal, toda a célula que está no corpo do pastor Josué. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora, seja extirpado agora no nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado pela oração, pelo carinho de cada um de vocês. Hoje na mensagem eu quero compartilhar muito do que foi essa experiência. E realmente essa vitória não é minha, é nossa, porque vocês oraram, intercederam e derramaram tanto amor no altar do Senhor que Ele respondeu aos irmãos. E eu tenho que me controlar, senão eu nem prego hoje, né? Covardia botar uma faixa dessa logo aqui na entrada. Mas graças a Deus que a experiência ficou, mas a cura já chegou. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Por que Deus permitiu tudo isso? Alguns detalhes eu já sei, outros não vou saber tão cedo. Mas ao longo da história Deus vai revelar quanta coisa aconteceu, quantos milagres aconteceram, quantas bênçãos aconteceram em função desse momento que eu vivi. Agradeço muito aos irmãos, tá? De coração. Vocês são uma igreja que nenhum pastor merece, só a graça de Deus mesmo. E bola para frente, né? Bola para frente. Ontem eu já estava aqui, o dia inteiro na conferência de finanças, já estava engajado aí nos projetos da igreja. Queridos, nós vamos nesse momento trazer nossos dízimos e ofertas ao altar do Senhor. A igreja não parou enquanto eu estive recluso, né, por orientação médica dentro de casa. A igreja não parou, a obra avançou, coisas aconteceram. Agora em agosto a gente começa a nossa creche, né? As primeiras criancinhas já serão cuidadas agora em agosto, quer dizer, nós estamos aí há dias de começar esse sonho, né? Graças a Deus por isso. O pastor André já viajou para Portugal, viajou ontem, e a igreja de Portugal vai ser inaugurada talvez em
40 dias no máximo, eu acredito que teremos a inauguração da nossa Igreja Atitude de Lisboa. Então a obra está avançando, porque você tem sido fiel, você tem sido generoso. Que coisa maravilhosa saber que Deus tem abençoado a nossa igreja. Queridos, nessa noite quero compartilhar o que foi a experiência que eu vivi nesse período. Um curto espaço de tempo, mas uma experiência de muita profundidade. E por isso eu queria pedir algumas coisas. Primeiro, que a gente evite movimentação. Segundo, se o seu celular está ligado, bota no silencioso, pelo amor de Deus. Porque algumas pessoas, elas esquecem, eu sei que não é maldade, mas aí toca no meio do culto, todo mundo em volta é atrapalhado. Bote o seu celular ou desligado, que você só tem que ouvir Deus agora aqui, ou bota no silencioso, por favor. Mais uma coisa, você está com o neném pequenininho, fica perto de uma porta, se ele chorar, você vai lá fora, quando ele parar de chorar, você volta, tudo numa boa, mas dessa maneira, a gente vai ter muita tranquilidade, porque se você tem enfrentado lutas e dificuldades, eu vou te dar uma chave hoje para você superar isso. Amém? Você toma posse disso? Eu vou te dar hoje a chave para você superar isso, só vai depender de você. É você ouvir e praticar o que eu vou falar hoje aqui, em nome de Jesus. Amém? Bem, queridos, alguns meses atrás, eu fui ao meu cardiologista, que é aqui da igreja, o doutor Alexandre, e falei, olha, está na hora do check-up. Eu não fiz check-up ano passado. Porque aquele negócio de, não vai ao hospital não, evita aí e tal. Então a gente foi deixando de lado e eu não fiz. Todo ano eu faço, ano passado eu não fiz, por causa disso. E aí fui lá e pedi os exames a ele, e aí eu falei com ele, eu acho que está na hora de eu fazer um outro exame, que não é normal em check-up, mas é um exame que eu acho que eu deveria fazer, que eu já tenho mais de 50 anos, e apesar de não parecer e tal, e aí, ele falou, olha, esse é um exame um pouco invasivo, então, vamos fazer um outro exame primeiro. Se a gente verificar algum detalhe aí, a gente aprofunda fazendo esse outro exame aí, que é mais invasivo. Foi então que eu comecei a fazer os exames, e esse exame que não é comum em check-up, é um exame que vai um pouco além do check-up. E aí eu estou com uma hérnia inguinal, que é uma cirurgia simples, dá um corte, bota uma redinha, segura ali, pá, vamos embora, bola para frente. E eu fui num cirurgião, já tinha alguns exames prontos, não tinha todos ainda para voltar no meu cardiologista, então eu peguei os exames que eu já tinha e levei lá no cirurgião. Quando cheguei lá, ele foi olhando, tá, pô, legal, chegou nesse exame que não é tão comum em check-up, ele olhou e falou assim, opa, tem um nódulo aqui no seu rim direito. Falou de nódulo, eu penso em bolinha de gordura, irmão. Bolinha de sangue, cabelo que ficou para dentro. Mas só que ele falou, olha, você tem que ir no médico assim, tal, e tem que averiguar isso, e tem um médico aqui muito bom, e já foi me indicando, e já foi me dando o telefone do médico. Falei, ele está muito acelerado para ser pouca coisa. O médico não atende amanhã, mas amanhã ele vai te atender. Falei, epa, deu ruim. E no dia seguinte eu fui ao médico, era uma quarta-feira, e quando fui no médico, ele olhou os exames todos, ó, tudo legal, ó, coisa de garoto, hein, ó, PSA de menina, hein, papapá. E quando chegou nesse exame, ele disse, você tem um tumor no seu rim direito. Eu virei para ele e falei, tumor? Então deixa eu te perguntar uma coisa, se for maligno, eu estou com câncer? Ele falou, é isso mesmo. Falei, qual é a probabilidade? Falou, muito grande, porque é no rim e tal, mas independente de ser maligno ou benigno, o prognóstico é o mesmo, você tem que fazer uma cirurgia o mais rápido possível para remover, porque ainda que seja benigno, ele vai começar a complicar teu rim. O meu tumor já tinha quase 5 centímetros, pouca coisa menos que 5 centímetros, um rim tem 12,
Você vê que é quase metade do rim. Saí dali, liguei para a Bianca tinha viajado para encontrar com a mãe dela. Ligo para a Bianca e você fala assim, mas por que você não esperou ela voltar? Eu estou preocupado com ela nessa hora, pai. Acabei de ouvir que eu estou com um tumor. Ligo para minha mulher e falo, ó, apareceu um tumor aqui no meu rim aqui, e eu vou ter que operar. A Bianca chora lá de lá, eu tento ser forte, fala, não, falou que tem como operar, tranquilo, vamos lá e tal, mas também chorei. Eu falei para o médico, amanhã, quinta-feira, eu estou viajando para a Amazônia, nós temos uma igreja na Amazônia, eu tenho uma visita lá numa cidade indígena, eu tenho que ir no Ribeirinho, tem um monte de coisa agendada lá, como é que eu faço? Ele falou, não, você viaja então na quinta-feira, você volta quando? Eu falei, volto segunda. Eu falei, você volta segunda, na terça-feira, você mete bronca para poder marcar a cirurgia. Cheguei no aeroporto, encontrei o pastor Robson, ele ia comigo e ele já estava sabendo, porque a Bianca tinha compartilhado com a esposa dele, e ele falou assim, como é que você está? E nessa hora eu chorei. Porque quando você está enfrentando uma situação dessa, não é questão de medo da morte, você pensa nas pessoas, você pensa nos seus filhos, você pensa na sua mulher, você pensa nas pessoas da igreja, você pensa nisso tudo que está acontecendo. A morte não é a questão, para mim não era a questão. A questão para mim era o que esse momento, se a morte viesse, o que seria para as pessoas que eu amo. E isso chora o nosso coração, isso dói no coração. Entrei no avião, tal, fomos conversando, tal, lá pelas tantas, olhei pela janela, aquela paisagem bonita do avião, eu olhando por ali, eu comecei a cantar uma canção, e a lágrima escorregou. Porque o risco de perder meu rim era muito grande, mas quando fala que você está correndo o risco de perder um rim, você já sabe que você está vivendo um risco de vida, você está vivendo um risco de coisa maior, você não sabe até onde vai isso. O rim já está em risco, o que mais que está em risco? Eu não sou médico, eu não entendo. Cheguei lá, trabalhei, preguei, dei treinamento, aviãozinho para lá e para cá, por cima da Amazônia e tal, não comentei com ninguém, bola para frente e tal, a igreja de lá orou por mim sem saber de nada, alegria, festa tal, e até que voltamos, cheguei aqui na segunda-feira à noite, terça-feira fiz um exame, que é um exame que vê o rim com mais detalhes, e na quarta-feira eu fui a um especialista, um cirurgião, urologista, especializado em robótica. Alguns médicos me ajudaram demais, algumas pessoas me aconselharam, falaram, ora, os feras do Rio de Janeiro, fulano e fulano, esse aqui tem esse perfil, esse tem esse perfil. Eu agradeço muito a esses conselhos que me deram norte, que eu estava sem saber nem aonde que eu vou operar, com quem que eu vou operar. Dá um apagão, você não vive procurando, olha, se acontecer comigo isso, com que cirurgião que eu vou operar, você não pensa nisso na sua vida? Eu fui nesse cirurgião, ele é um especialista em robótica, cara fera, fui conversar com ele e tal, fiz a consulta, eu tinha uma outra consulta num outro fera do Rio de Janeiro, e eu fui conversar com ele, eu senti tanta firmeza, virei para minha mulher e falei, não vou outro não, vou operar com ele. Tive paz no coração. Era uma quarta-feira e nós marcamos para sexta-feira da outra semana. Aí no domingo anterior, que são 2 domingos atrás, foi quando eu comentei com vocês aqui no culto, que eu passaria pela cirurgia na sexta-feira. Meus amados irmãos, eu sempre tive uma saúde de ferro. Eu pratico esporte toda semana. Eu me alimento bem. Não tenho histórico de doença. De câncer na minha família, e se você quer saber, era câncer mesmo. Quando fizeram a biópsia na minha cirurgia, verificaram que o tumor era maligno, e eu nunca tinha tido isso, mas sabe o que aconteceu? Eu fui para a cirurgia, eu passei pela cirurgia,
o tumor foi todo retirado, e a margem de segurança foi retirada, e nem radioterapia eu vou fazer, nem quimioterapia, eu estou curado. Eu estou curado. Jesus usou as mãos dos médicos, usou as mãos dos enfermeiros, dos instrumentadores, e usou principalmente a força da sua oração, para que eu tivesse uma segunda chance. E o meu rim não foi arrancado, está aqui menorzinho, diminuiu meu peso, ele está aqui, e o médico disse, que se o de cá, o esquerdo, falhasse um dia, eu vivo com esse daqui, normalmente. Deus foi maravilhoso para comigo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você já recebeu uma notícia que tirou teu chão? Você já recebeu uma notícia que você pensou assim, mas logo comigo? Você já recebeu uma notícia que você demorou para acreditar que era possível, que aquilo estava sendo dito para você? Houve algum momento em que você parecia estar vivendo, não era um sonho não, um pesadelo, e que você tinha a sensação que você ia acordar daqui a pouco e ia ver que não era verdade? Pois é para você que já enfrentou, ou que está enfrentando um momento difícil, uma notícia triste, um momento de pressão, um momento de desespero, é para você que eu quero dizer, hoje aqui eu vou te dar informação, da palavra, que se você aplicar, você sai dessa. E como que nós vamos pensar sobre isso? Pastor, porque você viveu isso? Não só eu vivi não, viveu isso a mulher que o marido chegou em casa e falou, aqui, queria conversar contigo, ela pensou que era do trabalho dele, ela pensou que era dos meninos, e ele falou, olha, eu estou arrumando minhas coisas, eu vou embora, que o amor acabou. Viveu isso o amigo, o homem do futebol, que chegou na pelada e encontrou com o amigo dele falou assim, fulano, vem aqui no canto, quero falar um negócio contigo. O que é? A minha filha estava numa festa, e ela falou que o teu filho estava lá, e aí? O teu filho estava usando droga. Que isso, rapaz, meu filho não usa droga não. Irmão, estou te falando, você verifica. Aí esse pai chegou em casa, foi lá nos armários do menino, mexeu, futucou, e lá num cantinho, dentro de uma sacolinha, dentro de umas meias, dentro de uma caixinha, dentro de não sei o que lá, quando ele mexeu, tinha droga. Ele que nunca bebeu nem bebida alcoólica, agora ele vê que o filho dele é drogado. Isso acontece, sabe com quem? Isso aconteceu com um pastor, homem de Deus, que o filho estava vindo para passar o dia das mães com a mamãe dele, menino bom, menino de Deus, e ele estava vindo na estrada para encontrar com a mamãe dele, agora, no último dia das mães, mas no caminho ele encontrou um acidente, uma carreta, e a notícia que chegou é, teu filho não vai chegar não, vai chegar só o corpo dele, todo arrebentado e morto. Essas notícias chegam, acontecem, e nós temos que saber lidar com elas. E como que a gente faz, pastor? Abra sua Bíblia, no texto de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 11, segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1 a 11, mostra um momento na vida do rei Ezequias, que tem um paralelo muito grande com o que eu vivi, e com base na escritura, e exemplificando no que eu vivi, eu quero te dar hoje um caminho de vitória, para as notícias tristes da sua história. Segundo Reis, capítulo 20, diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor dizendo, lembra-te Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias,
príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia tu subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra de 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Queridos, o rei Ezequias recebe uma visita do profeta Isaías. O profeta Isaías vai lá para dar uma notícia. Quando um profeta procura a gente fica esperando ouvir o quê? Eis que te digo, você vai ser abençoado. Deus manda te dizer que vai abrir uma porta sobre a tua vida. Mas quando o profeta é de Deus mesmo, ele leva mensagem boa e ruim. O profeta que só manda mensagem boa não é de Deus não, é fake. E o profeta vai lá e fala: Ezequias, tem uma notícia para você. Fala, profeta, pode falar. É o seguinte: você está doente, né? Estou. Vou ser curado? Não vai ser curado não. Deus mandou te falar que você tem que preparar a casa, você vai morrer. Prepara as coisas que acabou, amigo, já era. Deus está mandando um recado, chega para você. Diz o texto que Ezequias não falou nada com Isaías. Isaías saiu, Ezequias virou o rosto para a parede, começou a chorar e fez uma oração. E ele falou: Deus, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu tenho andado nos teus caminhos, eu sou obediente ao Senhor, eu não vivo segundo meus valores não, eu vivo segundo os teus valores. Eu tenho procurado levantar o altar do teu nome nesse reino. Eu não quero morrer agora não, eu quero fazer mais coisas. Poxa, por que eu vou morrer agora? O Isaías tinha saído do palácio, mas ainda estava na área principal da cidade. Deus fala com Isaías: Isaías, volta lá. O Isaías volta lá e Deus fala para ele, fala para o Ezequias: Deus manda te dizer que você vai ter mais 15 anos de vida. Deus ouviu tua oração. Agora Ezequias vai ser curado. Deus manda que ele vá para a casa de Deus, para o templo de adoração, e ele vai, e ele constrói sua vida por mais 15 anos. Meus queridos, eu também recebi uma notícia triste, assim como Ezequias recebeu, assim como você recebe. E a pergunta é: o que fazer diante das notícias tristes da vida? Primeiro, recupere as lembranças do que Deus fez para te preparar para esse momento. Recupere as lembranças do que Deus fez para te preparar para esse momento. Deixa eu te explicar uma coisa: quando você é um servo de Deus, toda batalha que virá sobre a tua vida, Deus já te deu as ferramentas, Deus já te deu as armas, Deus já te deu o mantimento, Deus te deu as condições de enfrentar. Deus nunca manda um servo dele para uma batalha que você não tenha condições, ferramentas de encarar a batalha. Como é que foi isso na vida de Ezequias? Olha o capítulo 19, versículo 16, o capítulo antes, um momento que Ezequias viveu, diz assim: inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Antes da ameaça de morte, ali da doença, ele teve outra ameaça de morte. O rei Senaqueribe, rei da Síria, cercou Jerusalém e falou: eu vou entrar aí, vou tomar toda a riqueza.
e quando eu entrar, eu mato mesmo, porque os assírios eram violentos. Eu vou matar jovem, eu vou matar velho, eu vou matar chefe de família, e nós vamos estuprar a mulher mesmo, nós vamos fazer mesmo, é assim mesmo, nós vamos botar para quebrar, nós somos assírios, não resiste os assírios. E Ezequias então ora ao Senhor, falando: Senhor, Senaqueribe está afrontando o Senhor, porque está afrontando o teu povo. Olha só o que Deus fez, versículo 35, então naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. O exército tinha milhares e milhares, um anjo só do Senhor veio e feriu 185.000, quando os outros acordaram de manhã, olhou para o lado, gente morta, gente morta, gente morta, eles falaram: o quê? Vamos vazar, não vamos encarar esse povo de Jerusalém não, vamos embora, e foram embora. Recentemente, Ezequias tinha tido uma grande vitória, um grande livramento. O texto não diz que ele ficou lembrando disso, mas foi recente, isso está no coração dele. Ele pensa: o mesmo Deus que me livrou de Senaqueribe, pode me livrar de uma doença. O mesmo Deus que manifestou sua graça poucos momentos atrás, pode manifestar sua graça nesse momento agora. O mesmo Deus que com um anjo só feriu 185.000, com um anjo só toca na minha ferida e me cura desse tumor. Ele tem uma história para contar, meus queridos. 2 meses antes de eu saber do meu problema, Deus colocou uma canção no meu coração. Qual foi? Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu cantava todo dia isso. Eu cantei para vocês isso aqui todo domingo. Teve um dia que eu fiz um solo, você lembra? Você teve que aturar. Você teve que aturar. Eu fiz solo da música inteira nesse dia. Eu cantava trecho nesse dia, eu cantei tudo. Deus colocou no meu coração essa canção. Eu dedicava a todo mundo. Um dia eu estava com um grupo de irmãos aqui da igreja, num momento de lazer, e aí todo mundo ali, cheio de gente não crente perto. Falei: gente, aí bota na caixa aí. Aí o cara botou na caixa e falei: gente, quero dedicar a vocês uma música. Deus mandou te dizer. Todo mundo nego chorando. Mó manifestação de Deus. Eu ia na casa dos outros, eu dedicava essa música. Até que veio a conferência Atitude Brasil. Na conferência Atitude Brasil, uma música tocou na minha vida. Qual foi? Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome infalível. Meus irmãos, eu comecei a lembrar dessa música todo dia. Eu dedicava para as pessoas essa música, eu mostrava para os outros essa música, e essas duas músicas eram o recado de Deus para a minha própria vida. Eu não sabia. Meus amados irmãos, Deus sempre prepara seus servos para os combates que o Deus Todo-Poderoso permite. Se Ele permite um combate, Ele estará com você e te dará as ferramentas, portanto não desista. Segundo lugar, como lidar com as notícias tristes da vida? Viva a sua vida em função da fé e não da notícia triste. Viva a sua vida em função da fé e não da notícia triste. A notícia triste está aí: um casamento arrebentado, um filho com problema, uma situação financeira, uma situação no trabalho, sim, um problema de doença, a perda de um querido. O problema está aí. Viva em função da sua fé e não da notícia triste. Ué, como é que foi com Ezequias? Versículo 2 diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. O Ezequias podia ouvir Isaías e falar o quê? Chama meus filhos, chama minha mulher, chama os meus ministros. Olha, gente,
Deus falou que eu vou morrer, então já era, preparem as coisas. Mas não, ele não viveu em função da notícia, ele foi para Deus, falou: Deus, o Senhor já me livrou, Deus, eu sou fiel ao Senhor, Deus, manifesta a tua graça na minha vida de novo. Ele viveu em função da fé, ele não chamou ninguém, ele não declarou que aquela palavra era dele, ele não declarou que aquela palavra era de fim, mesmo tendo vindo através da boca de um profeta, ele disse: não vou viver pela notícia, mas pela fé. Queridos, no dia seguinte que eu tive aquela notícia do câncer, eu fui para a Amazônia e eu fui trabalhar. Você não se desliga, você não fala, e nem lembrei mais disso, não, você lembra, tem uma coisa podre dentro de você, volta e meia você lembra, você está fazendo uma coisa, de repente, teu pensamento vai lá e te lembra: ó, você está com um negócio, tá? Não pense você que você se desliga, não, eu nem lembrava, não, lembra sim, só que você está ativo, você está fazendo o que você tem que fazer, você está vivendo a sua missão, você está vivendo o seu propósito, e você não para. E nós chegamos, voamos do Rio até Porto Velho, Rondônia, de lá que a gente ia para Lábrea, na Amazônia. E aí nós chegamos em Porto Velho, íamos dormir lá, ia seguir de aviãozinho no dia seguinte, e aí nós fomos num shopping para comer. Quando eu cheguei num shopping, nós estamos passando assim, tinha umas lojas, eu não sou muito de negócio de ir para a loja comprar, minha mulher se preocupa mais com isso, eu não sou muito chegado nesse negócio de comprar não, mas eu estava passando nas lojas e eu vi um blazer, e o Espírito Santo falou comigo assim: você não vai viver não? Ué, você vai viver? Compra um blazer para você usar depois da sua vitória, está aqui o blazer. Está aqui, ó. Se você não gostou, não fala nada não, porque eu gostei, tá? Se você não gostou, não fala, porque eu gostei. E eu comprei lá. O Espírito Santo falou: compra, rapaz, está barato. Vim aqui a longe para comprar. E você está declarando que você está vivendo como se a notícia triste não tivesse chegado. Meus amados irmãos, na semana que antecedia a minha cirurgia, eu fiz todas as reuniões que eu tinha que fazer aqui na igreja. Eu recebi aqui gente para fazer planejamento de alguns projetos pessoais e alguns projetos da igreja que eu vou empreender daqui para frente. Eu fiz reunião de planejamento futuro. Um irmão aqui da igreja me falou de investimento, que é um investimento assim, assado. Eu falei: rapaz, está muito bom para esse investimento ser bom assim, verdadeiro e tal. Eu fui na empresa do camarada, no dia anterior da minha cirurgia, eu fui lá saber de investimento. Cheguei lá, descobri que a dona da empresa frequenta a igreja. Falei para ela: sabe por que eu estou aqui? Você está sabendo o que eu estou passando? Eu estou sabendo, pastor. Pois é, eu estou aqui porque eu não vou viver em função da minha notícia, eu vou viver em função da minha fé, eu ainda vou investir muita coisa na minha vida. Meus amados irmãos, a hora da pressão, da angústia, tem que ser o momento da fé. Eu ensinei fé para todo mundo, chegou a hora de eu viver essa fé. Uma coisa é a fé que eu sempre tive para empreender: vamos lá, vamos alcançar, Deus vai mandar a provisão, Deus vai mandar um recurso, vamos alcançar, vamos plantar a igreja, vamos tal, é um tipo de fé. Outra fé é a fé para sobreviver. É a fé para viver o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Meus amados irmãos, chegou a hora de eu não ensinar, mas de eu viver, e talvez ensinar pelo viver, e não pelo discursar. Em terceiro lugar, se você está enfrentando um dia triste, quando o dia triste chegar, coloque louvores de fé em sua vida, antes que o medo ou murmuração te tomem. Coloque louvores na sua vida. Essa chave é forte, hein?
Antes que o medo e a murmuração te tomem. Quando chega uma notícia triste, a gente tem uma tendência de falar assim: por que não foi com uma pessoa ruim? Por que não foi com aquele bandido lá, aquele ladrão, aquele corrupto lá? Por que comigo? A gente começa a se vitimizar e julgar Deus por ter feito com a gente. A gente começa a ter medo também às vezes. Mas quando você bota o louvor, você muda isso. Olha o versículo 5, diz assim o versículo 5: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ó, vou te curar, vai adorar. Casa do Senhor é a casa da adoração, casa do Senhor é a casa do louvor, casa do Senhor é a casa do altar. Vai para a casa do altar, querido. Deus habita no meio dos louvores. Deus prometeu cura, mas deu um recado claro para Ezequias: vá para a adoração. Meu querido, durante esses dias, entre saber do meu tumor e até o dia da minha cirurgia, deixa eu te falar, eu escutava louvor o tempo inteiro. Toda a brecha era louvor, louvor de fé, louvor de afirmação da fé, louvor para mover meu coração. Eu não tive medo de morrer, mas é claro que nesse momento você pensa em coisas que podem acontecer com quem você ama, mas aí vem o louvor e te faz aplicar fé e falar: não vou ficar pensando em coisa ruim não, porque o meu Deus é fiel. Meus queridos, quando se está numa situação de risco de vida, ou de algo muito sério, aquilo está ligado dentro de você, não tem como esquecer. Quando você bota o louvor, você anestesia a influência da notícia triste no seu dia. O seu dia não vai ficar na tristeza, o seu dia não vai ficar no desespero, não vai ficar na depressão. Por quê? Porque o louvor anima o teu ímpeto, o louvor alegra o teu coração, o louvor faz você declarar que todas as promessas de Deus, se tiverem que cair numa cabeça só, de uma vez só, era tua. Meus queridos irmãos, todo dia eu cantava: vitorioso és na tempestade. Minha irmã ia tomar banho, o couro comendo do louvor. Louvor, louvor, louvor. Ia andando para algum lugar resolver problema. Louvor ligado, louvor do carro, louvor, louvor, todo dia. Está chorando por quê? Não chores, quem cuida de você não dorme. Todo dia, o dia inteiro. Irmão, eu cantei: eu tenho a marca da promessa. Falei: eu tenho a marca da promessa, tumor miserável. Eu tenho a marca. Sabe o que eu cantei? Cadê o meu tecladista? Cadê ele? Vem cá, aqui, olha o que eu cantei, vê se você pode cantar comigo aqui. Olha o que eu cantei durante esse tempo de luta na minha vida. Eu cantei assim: Deus não rejeita a oração, alimento. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Agora que é gostoso. Deus vai na frente abrindo caminho, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar,
com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Meu irmão, dá para se entregar quando você canta isso? Dá para se entregar quando você canta isso? Quando você canta isso, você é inundado de fé, você começa a aplicar fé e fala: aqui, ô tumor, pode recuar, porque o meu rim é do Senhor. Meus amados irmãos, quando você começa a louvar, sua força se agiganta, sua fé se agiganta, a manifestação do Espírito na tua vida se agiganta. Mas em quarto lugar, se você quer enfrentar a notícia triste da sua vida, dependa de Deus, mas faça a sua parte para resolver o problema. Dependa de Deus, bota adoração, bota louvor, mas olha, faz a sua parte. Qual é a sua parte? Ah, mas a minha é mínima. Faz a sua parte. Dá uma olhada no versículo 7, que tem um negócio esquisito aqui. Olha o versículo 7, disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, o tumor, e ele recuperou a saúde. Eu te pergunto, Deus falou que ia curar Ezequias, sim ou não? Falou. Precisava de pasta de figo? Que bobeira é essa de botar pasta de figo? Deus já falou que vai curar, mas Deus falou: vou curar, mas faz a tua parte aí, ó. Qual é o remédio que vocês usam para isso? Bota o remédio. Bota o remédio, que eu vou botar minha mão cicatrizadora no remédio. Bota o remédio, que não tem como te curar, mas eu venho com o meu milagre em cima da tua atitude. Se você botar cuspe, eu curo pelo cuspe. Se você botar papel, eu curo pelo papel. O que você botar, eu curo, porque eu que estou garantindo, mas faz a tua parte. Ah, pastor, eu tenho umas dívidas aí, mas eu acho que não tem jeito. Não tem jeito não. Diminui o que você gasta e aumenta o que você ganha. Mas como assim? É um monte de jeito. Tem jeito demais. Tem gente que não está nem saindo de casa e está ganhando 5, 10, 15, 20 vezes mais do que ganhava saindo para trabalhar todo dia no pesado. Tem estratégia para todo mundo, para multiplicar a renda. Diminui os seus gastos, aumente a sua lucratividade, faz um planejamento, vai lá, conversa com quem você deve. Tem jeito sim. Ah, pastor, meu casamento está em frangalhos, não tem mais jeito não. Quanto tempo você está casado? Há 20 anos. E como é que foi o casamento? Maltratei ela há 20 anos. Tratei ela igual meu pai tratava minha mãe. Eu odiava meu pai por isso, mas eu fiz igualzinho, eu fiz até pior. E aí que ela cansou. Enquanto tinha uns meninos em casa, ela aceitou. Agora os meninos saíram de casa, seguiram a vida deles, ela não quer mais. Não tem mais jeito, ela já falou que não quer mais estar comigo. Ué, tem jeito sim, ué, faz sua parte. Deus faz a dele. Mas qual é a minha parte? Você não tem um dinheirinho lá que você guardou? Tem? Pois é, leva ela para Gramado. Leva para Gramado. Ah, pastor, mas eu não tenho condição de ficar no 5 estrelas não. Tem condição de ficar em qual? É 3? Vai para o 3. É 2? Vai para o 2. Vai para o melhor que você puder. Investe nela. Fala: ó, eu vim aqui com você porque eu quero investir em você. Eu quero te pedir perdão de tudo que eu fiz até hoje. Eu fiquei juntando dinheiro e maltratando você, reclamando quando você pedia dinheiro para fazer a unha. Mas que adianta juntar dinheiro e não ter o teu amor? Você é importante para mim, você é a coisa mais importante da minha vida, me perdoa, me dá uma segunda chance, eu vou te provar que você é um homem diferente. Investe, rapaz, vai lá, pega conselho com os outros. Aí, cara, como é que eu faço para a mulher gostar de mim? Conversa com os caras que sabem, conversa com os caras que a mulher deles é apaixonada por ele. Vai lá, rapaz, não entrega não. Lute pela sua conquista, lute pela sua notícia triste, vença a sua notícia triste. Deus é fiel. Queridos, na noite, no dia anterior à minha cirurgia, a minha cirurgia era sexta-feira, 13 horas, sabe onde que eu estava? Dentro da academia, levantando peso, malhando, fazendo a malhação completa, perna, peito, costa, braço, tudo. Dá para notar que o negócio está forte.
Sabe por que eu estava malhando? Deixa eu te falar por quê. Porque eu tinha uma batalha física para enfrentar. Eu tinha que estar forte. Era a minha parte, o resto era com o médico. E o restante era com Deus. Mas a minha parte era estar bem alimentado. A minha parte era estar forte, me cuidando, para enfrentar uma batalha que o meu corpo ia me exigir. Faça a tua parte e confie que Deus não falha na parte dele. Mas em quinto e último lugar, se você está diante de uma notícia triste, não desperdice o que Deus está fazendo em sua vida em função dessa notícia. Não desperdice o que Deus está fazendo na sua vida em função da notícia triste. Deus curou o Ezequias, não curou? Você sabe qual foi o fim da história? Ele ganhou mais 15 anos de vida. Quando você vai lá para 2 Crônicas 32, versículo 24 e 25, eu não vou ler agora, você pode ler depois. Diz que depois da cura de Ezequias, um tempo depois, ele ficou soberbo. Ele se exaltou. E em função disso, sabe o que aconteceu? O reino dele foi amaldiçoado. Quando você passa por uma notícia triste, Deus está se comunicando com você. Uma pessoa falou para mim: pastor, mas como que pode acontecer com o senhor um negócio desse? Estava insinuando até que é maldição. Falei: minha filha, você não aprendeu nada comigo ainda. Prova na vida do cristão é oportunidade de ir para outro patamar, meu filho. Prova na vida do cristão é oportunidade de fazer um caminho mais rápido para um lugar que vai levar mais tempo para chegar. Prova na vida de um cristão é um aprendizado que eu ia levar muitos anos para ter, ou nunca ia ter, e que agora o Senhor está me concedendo, para que eu tenha uma visão da vida e de Deus diferenciada. Prova na vida do cristão não é ponto de final, é ponto de processo, de passagem. Meus queridos, o pecado, eu queria dizer para você, que as notícias desesperadoras, elas são ricos momentos de aprendizado. Infelizmente Ezequias não aprendeu as lições. E quais foram as lições para a minha vida? Primeiro, nesse processo todo eu me santifiquei. Irmão, quando você sabe que você está quase para perder um rim, que você tem um negócio dentro de você ruim, e que já matou um monte de gente, você não desconecta de Deus não, irmão. Você não desconecta não. Você fica ligado no Senhor o tempo inteiro. Tentação perde força. Cilada do inferno perde força. Você olha para essa tentação e fala: passa aí que não presta não, que presta é meu Deus. Eu fui purificado, eu fui santificado. Eu aprendi as lições da purificação e da santificação que esse processo todo faz. Se você está num momento de notícia difícil, Deus está aproveitando isso também para te santificar. Segundo, em minha casa muita coisa mudou, o amor se multiplicou. Não foram poucos momentos que eu cheguei assim, de repente, e a Bianca estava orando e chorando. E quando você vê sua esposa orando e chorando por você, isso promove uma unidade muito grande. E não foram poucos momentos que a minha mulher falou assim: eu já sabia que te amava, mas eu não sabia que eu te amava tanto. Quando um médico aqui da igreja que acompanhou a minha cirurgia, informou para minha mulher: o rim dele foi preservado, não vai tirar o rim não. O meu filho Lucas explodiu em choro, louvando a Deus, falando: obrigado Senhor, obrigado Senhor. Quando eu estava saindo do quarto para o centro cirúrgico, eu ouvi o grito do meu filho dizendo: eu te amo pai, eu te amo pai. Um dia eu estava com meu outro filho Gabriel dentro do carro, e eu fui falando: Gabriel, olha, numa hora dessa a gente pensa no que vai ser dos filhos, se alguma coisa ruim acontecer. E o Gabriel me interrompeu e falou assim: nem fala isso,
Foi pela fé até aqui, não vai ser pela fé agora não? Estão fazendo bifinho na chapa para mim, rapaz, está um mimo lá em casa. Rapaz, tem uma terceira lição que eu aprendi, que coisas mudaram na vida dos irmãos da igreja. Eu não sei se mudou na sua vida, mas mudou na vida de muita gente aqui. Teve uma irmã que falou para mim: pastor, a minha irmã não é da igreja, mas toda vez que eu ia orar pelo Senhor, ela fala: vai orar pelo pastor, eu quero estar contigo, vou orar também. Porque eu gosto do pastor Josué, eu quero orar com você. Teve gente aqui da igreja que falou: pastor, eu cheguei num lugar, uma pessoa que nem sabia quem era o Senhor, que não é da igreja, não é de igreja nenhuma, virou para mim e falou assim: aí, como é que está o teu pastor? Eu estou orando por ele, estou rezando por ele. Eu estou rezando por ele, tá? Ó, eu estou em pensamento positivo por ele. E o próprio membro da igreja falou: pastor, aquilo me tocou. Eu vi o quanto a nossa igreja tem derramado amor e as pessoas reconhecem isso. Pastor, isso mexeu comigo. Uma irmã falou para mim: pastor, por causa disso tudo, eu e meu marido estamos orando junto. A gente não orava junto, mas agora, pelo Senhor, a gente resolveu orar junto. E a gente agora acaba orando junto também por outras coisas. A gente aprendeu a orar junto. Eu tenho certeza que Deus usou esse momento para que você pudesse aprender alguma coisa e viver alguma coisa. E eu espero não precisar passar por um outro momento para você aprender essa lição. Mas uma coisa que eu creio que aconteceu nesse momento é que a minha equipe pastoral nunca vai duvidar que a fé que eu digo que eles têm que ter, que eu procurei viver. Eu tenho certeza que eles nunca mais vão duvidar de que eles podem chegar em patamares que eles jamais sonharam, se tiverem uma fé autêntica no Senhor, porque o Senhor é realizador de planos e sonhos inalcançáveis ao homem, mas permissivos pela glória de Deus. Uma outra coisa que eu aprendi foi sobre a limitação das nossas forças e a brevidade da vida. Eu vi como que fazer plano de ganhar mais dinheiro, de aposentar com tantos milhões, ter uma casa aqui, ter isso aqui, como que essas coisas são besteira diante da brevidade e da incerteza da vida. Eu peguei um aviãozinho lá em Porto Velho, e nós estávamos indo para uma cidade chamada Pauni, um aviãozinho bem esquisitão, aviãozinho esquisito mesmo, e a gente sobrevoando a Amazônia, aquele tapete de árvore e rios, e a gente sobrevoando aquilo, e tinha uns mosquitinhos dentro do avião perturbando, e lá pelas tantas o mosquitinho estava me perturbando, ele parou no painel, eu puf, esmaguei ele, e quando eu esmaguei ele, o Espírito Santo falou comigo: pois é, eu também esmago quem quer a hora que eu quiser. Falei: meu Deus. Ele falou: Josué, quem decidir ficar soberbo, ficar vaidoso, arrogante por causa de suas conquistas, é um tolo, porque se eu quiser, eu esmago qualquer um, que nem você esmagou esse mosquito. A vida é breve, incerta, ame a Deus, e toda vitória que você tiver, reporte a Deus a glória. Mas a última coisa que eu aprendi foi o valor da força do amor e da intercessão. Deixa eu te falar, eu não sou merecedor de uma igreja tão amorosa igual vocês. Eu recebi muita oração, muito carinho, muita palavra de afeto. Uma irmã me mandou uma camiseta escrito: ser forte e corajoso. E eu estava botando uma outra roupa para ir para o hospital, chegou na hora, eu lembrei da camiseta, falei: o quê? Botei a camiseta e fui para o hospital, ser forte e corajoso. Eu fui profetizando. Eu estava dentro do hospital e de repente começa a chegar os vídeos daquela multidão do lado de fora do hospital, orando, adorando a Deus, profetizando.
Irmãos, eu tenho certeza que um monte de gente foi curada naquele dia. Tenho certeza que um monte de gente chegou ali para levar o seu paciente, o seu filho, o seu pai, a sua mãe. Chegou ali, viu a oração, viu o poder de Deus, viu gente louvando, e aquilo tocou nos corações. Gente, teve médico que eu nem conheço, chegou lá, olha, eu vim aqui porque a fulana de tal conhece o senhor, falou para mim para eu vir aqui para saber se o senhor está precisando de alguma coisa. Gente, foi chegando gente, falou, ó, eu estava no dia que o senhor anunciou lá na igreja, a chefe da enfermaria, eu frequento a igreja, falei, meu Deus, todo mundo cuidando de mim, um zelo danado, me botaram num quarto que eu nem tenho direito, eu não tenho direito àquele quarto não, quase que eu fiquei lá uns 3 meses, quanto cuidado, a oração de vocês foi me envolvendo. Deixa eu te falar, eu tinha uma batalha, mas vocês foram orando, gente do Brasil inteiro orando, igrejas orando, gente de fora do Brasil falando, ó, nós estamos orando, aqui na igreja estamos orando. Gente, eu me sentia blindado, eu estava com a roupa do Homem de Ferro, só faltava voar. Eu me sentia como quem está assim, sério, é incrível o poder da intercessão. Eu me sentia como se eu estivesse assim, cheio de acidente em volta, mas eu num bolsão de ar, blindado, um airbag do céu, me protegendo. Que coisa incrível, quanta paz que eu senti, quanta coisa gostosa que eu tinha. Pastor, você não pode estar tão calmo assim. Não. Quando eu saí do quarto, eu fui para uma antessala do centro cirúrgico. Chegou para falar comigo uma enfermeira. Ela falou, o senhor viu essa foto aqui? A multidão lá fora. Falei, eles estão atrapalhando? Falou, não, isso é para a gente ver como que o senhor é amado. Eu falei, mas como você soube? Ela falou assim, não se fala em outra coisa no hospital. Não se fala em outra coisa. Aí ela me deu um comprimidinho. Sabe aqueles comprimidinhos? Eu fiquei drogado, irmão. Eu tenho que confessar. Gente, ela me deu um comprimidinho lá, que eu fiquei grogão. Aí, faltava segundos para eu ir para o centro cirúrgico. Você quer ver o que aconteceu? Dá uma olhada. Não toma, não, ser forte, corajoso, não temas nem desanimes, o Senhor irá contigo, seu amor te guiará. Ser forte, corajoso. Aí já não sei a música toda. Como é bom ir para a batalha sustentado pelas orações. Funciona. Funciona. Se você não tem gente que ora por você, se você não tem uma célula na igreja para a gente interceder pelo teu problema, você está abrindo mão da coisa mais valiosa que essa igreja pode te dar. Mas para terminar, quando o Ezequias recebeu a notícia de que ele ia morrer, ele fez duas coisas. Ele virou o rosto para o lado e ele chorou. Ele revelou a sua dor, mas depois ele orou, pedindo milagre. Ele revelou a sua fé. Quem pegou a chave? Diante das suas dores, revele as suas dores, para de fingir de forte, mas junto com a revelação da tua dor, não deixe de revelar a tua fé, porque o teu Deus é maior que a notícia triste da tua história. Aleluia. Eu quero perguntar, será que tem alguém aqui que nessa noite foi tocado por Deus? Será que tem alguém aqui que nessa noite foi tocado pelo Espírito Santo e você quer viver essa fé? Essa fé que notícia triste vem, você mata no peito, você faz sua parte, confia em Deus e toca para frente, vamos lá.
Você quer essa paz que excede todo entendimento? Você quer essa força que veio do céu sobre a tua história? Você quer isso mesmo? Pois bem, se você quiser fazer uma oração agora, convidando Jesus para reinar na sua vida, você vai ter isso. Eu queria convidar todos aqui que querem começar uma nova vida com Jesus agora, para repetir essa oração comigo. Curve a sua cabeça, aonde você está, vamos orar. Repete comigo, se você quer começar uma nova história com Jesus. Diga assim, no seu coração: Santo Deus, perdão pelos meus pecados, perdão pelos momentos que eu não compreendi a tua voz. Senhor, me ajuda a viver na tua presença. Senhor, eu quero te chamar em espírito e em verdade. Eu quero ter uma fé genuína, e eu não quero me abater com as notícias de tristeza, de angústia, as notícias de problema que a vida traz. Eu quero prevalecer sobre elas, porque sei que serei mais forte ainda depois de vencê-las. Me dá a tua paz e me dá a tua vida eterna, Pai, em nome de Jesus, amém.